Aqui vai estar a conexão. Por enquanto ninguém está chegando para eu poder perguntar como é que está meu áudio. Para quem vem acompanhar ao vivo, boa noite e bem-vindos a mais esta live. KK Arts entrou. Olha. E essa ideia que eu anunciei foi ontem mesmo que eu tive para falar sobre nomes. No caso, adaptações de nomes ou traduções de programas, personagens de desenhos, quadrinhos, antigos ou nem tanto. Aí eu pensei, já que está no final do mês de fevereiro, resolvi fazer essa ideia e aí falar sobre os que eu lembro, vários que muita gente já deve ter visto, deve ter achado engraçado, deve ter se revoltado, mas coisas desse tipo. Até separei aqui umas revistas para mostrar outros exemplos. Por exemplo, quase me deu um branco. Foi meio que ensaiado assim, meio que sem roteiro. Exemplos, por exemplo, vários personagens que a gente chama. Tipo, a gente fala Tom e Jerry. Lá para Tom and Jerry. Até aí houve tradução. Mas não houve, no caso, nenhum acordo, nenhuma imposição contratual para manter a grife, a logomarca. Por exemplo, quem é que no Brasil chama o Pernalonga pelo seu nome original? Ninguém fala Bugs Bunny. Ou Pica-Pau. Ninguém impôs assim dizer. Olha, tipo a Universal, que é dona dos direitos, dizer agora tem que chamar de Woodpecker, não Pica-Pau. Ou então a Winnie ser chamada sempre de Paulina aqui. Ou melhor, não. Ser chamada de Winnie mesmo. Chega. Que nem nesse desenho novo, esse desenho horrível que fizeram do Pica-Pau depois daquele filme com atores, voltaram a chamar a Winnie de Paulina. Que no caso seria a namorada recorrente do Pica-Pau, assim como o Mickey Mouse tem a Minnie e o Donald tem a Margarida. Aí tá um caso. Daisy Duck, a pata Margarida, que ninguém chama ela de Daisy. Olha, tem que ninguém da Disney, nenhum porta-voz falou, tem que chamar ela de Daisy, pronto, que nem aconteceu de vários anos pra cá. Não pode chamar Sininho do Peter Pan de Sininho da Disney, porque eu não sei se no livro ela é chamada assim. Chama ela de Tinkerbell. Engraçado, a gente chama de Peter Pan, não de Peter Pan. Questão de linguística, sei lá. Mas assim como desde 1993, desde quando passava o seriado Lois e Clark, até o desenho da Liga da Justiça, no caso, ninguém chamava mais de o Super-Homem, para nós aqui, de Superman. Menos chamava de Super-Homem só naquela série animada que o Bruce Timm produziu em 96. Mas, assim, chamava de Superman nas dublagens. Nas redublagens dos 4 filmes, aqueles com o Christopher Reeve, também passaram a chamar de Superman. Coisa que, engraçado, os gibis antigos da Ebal colocavam a logomata, o logo do personagem da revista de Superman, mas no interior os textos traduzindo como Super-Homem. Mas aí a editora Abril, quando lançou a linha Premium, lá em meados do ano 2000, que eram gibis maiores,
mais careiros, para quem estava acostumado a comprar por cerca de mais de R$ 2, R$ 3 os formatinhos, passaram a usar simplesmente a nomenclatura nos textos. O logotipo na capa e os textos como Superman. Mas teve casos pitorescos que os nomes não eram simplesmente traduzidos ou deixados assim. Como acabei de falar sobre os personagens antigos. Como é que tá o áudio aí? QQ Arts? Tá bom o áudio? Quem mais tá aí? Não vi mais ninguém chegando. Casos que no caso de desenhos antigos que eu lembrei, por exemplo, os desenhos antigos da Filmation, aquela mesma produtora que lançou He-Man, She-Ra, tinha feito nos anos 1960 séries com personagens da DC Comics. A gente fala DC, como eu falo DC. Eu falo DC Comics, né? Personagens que apareciam nos gibis da Liga da Justiça, tipo o próprio Superman, que era chamado de Super-Homem. Só que aqueles desenhos, ao contrário da série animada do Superman, foi a segunda versão que foi feita dele por essa produtora, já que a primeira versão mesmo do Super foi dos estúdios Fleischer, que faziam as séries animadas do Popeye, mas eles faziam os da Betty Boop. E nessa série, aí necessário de curtas que eles fizeram lá por 1967, parece. Várias passaram no SBT, quando também era chamado de TVS, claro. Alguns personagens tiveram seus nomes, sei lá, traduzidos, dublados pela então, Herbert Richards, só que parece que houve uma falta de pesquisa grotesca, assim. Por que eles não pegavam os gibis da época que eram publicados pela Ebal, se não me engano, e faziam literalmente colocavam os nomes dos personagens como estavam ali. Um exemplo engraçado até, por exemplo, Aquaman. A gente não chama ele de Aqua-Homem. É um exemplo, uma exceção, que deixaram Aquaman. Assim como a gente fala aportuguesado, a gente fala Batman pro Batman, que seria Homem-Morcego, porque foneticamente na dublagem não ia. Como é que ia falar corrido? Homem-Morcego, 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 Homem-Morcego. Não cabe tudo. Tem que falar correndo. Então virou Batman. Já o Aquaman deixaram Aquaman. Mas nesse desenho da Filmation, lembrando que, até que provem o contrário, foi a primeira versão em animação do Aquaman. Que já foi zoado até. Que ele não parecia nada com Jason Momoa. E foi antes de lançarem pela Hanna-Barbera a série dos Super Amigos. Só que na dublagem ele era chamado de Herói Submarino. Veja, Aquaman vira herói isso, herói aquilo, olha lá, vamos cavalgar cavalos marinhos gigantes. Ele disparava bolas d'água debaixo da água, nos oceanos. E usava sua telepatia para conversar com as criaturas marinhas. O Aqualad, seu parceiro mirim, era chamado de Aqua Moço. Já a Mera, a então namorada dele, futura rainha da cidade submarina de Atlântida, ou Atlantis, como queiram, era a Mera mesmo. Eles falam Mira. Mira. A gente chama de Mera. O Black Manta, um dos maiores inimigos dele, que apareceram no desenho também, era chamado de Gilson Cunha. Bem-vindo. Era chamado de Manta Negra. Seria a Raia Negra também, né? Mas tudo bem, passa. Só que nos outros curtas, um exemplo bem de falta de pesquisa, de relaxo, foi com o desenho da Liga da Justiça. Eles eram chamados de Associação dos Justiceiros da América. Pode. Nos curtas do Lanterna Verde, ele era chamado de Homem de Verde. O Electron, que lá é The Atom, aquele herói que encolhe.
Diminui de tamanho no caso, né? A gente chama aqui ele de... por uma... Não me lembro quem fez essa adaptação de Electron. Ele era chamado na dublagem de O Atômico. O Hawkman, que aqui chamamos de Gavião Negro, embora não se vista com uniforme de cores tão escuras, era chamado só de Gavião. Ok. Mas aí... Tipo, o desenho dos Jovens Titãs da época, que era Turma Titã. A Moça Maravilha, Dona Troy, era chamada de Moça Maravilhosa. O Speed, que era o parceiro do Arqueiro Verde, que também usava arco e flecha, era chamado de Veloz. E na dublagem... É. E depois ele foi chamado até nos quadrinhos de Ricardito. Que estranho, né? Que nome. Tava lá o Aqualad, que é o Aquamoço. O Kid Flash, parceiro do Flash. Detalhe. O Flash aparecia também nos curtas da Liga dos Justiceiros. Ele era chamado de Relâmpago. E o Kid Flash era o Jovem Relâmpago. Relâmpago ele também era chamado, parece, na dublagem dos Super Amigos. Ou falavam Flash. Tá. Nunca traduziram o codinome dele, do Barry Allen, no caso, e do Wally West. Sempre era Flash, no Brasil. Robin é outro exemplo. Robin sempre foi Robin pra gente. O tordo americano. Imagine, lá vem homem morcego e tordo. Esquisito, né? Deixa eu ver outros nomes esquisitos ou engraçados traduzidos. Alguém lembra algum? Vou falar demais. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu não posso me perder na hora. Teve outros exemplos não tão antigos de versões também. Eu vou falar de outros que me deixaram assim, causa aquele sentimento de aflição, sabe? Porque, como eu falei, né? Como esses exemplos aí da dublagem das curtas da Filmation, faltou pesquisa. Vai dizer que não tiveram tempo de folhear um gibi e dizer, olha, é Aquaman. Não falaram Aquaman. Deixa eu ver. Por muito tempo, assim como alguns parentes falavam, X-Men, sabe? X-Men. Antes da vinda do desenho que passou na Fox Kids e na Globo. A série animada, a primeira mesmo dos X-Men. Aí chamavam de X-Men. Embora eu tenha visto trechos na apresentação assim do Márcio Seixas, ele falava X-Men. Por isso que quando passava na Globo, usavam a voz do Mário Jorge Andrade, que é o dublador do Ed Murphy e do John Travolta, entre outros. Felipe Xavier do Desenhando Juntos, Boa Noite. Por isso que colocava ele falando X-Men. Esse desenho dos X-Men é um dos exemplos de que eles seguiram os gibis mesmo, só que vários nomes de coadjuvantes eles deixaram no original, tipo Mística, não traduziram, deixou Mystic. Os Piratas Siderais, né, era chamado Starjammers. Corsário deixaram Corsair. Grande diferença. Podiam ter traduzido na boa. Um exemplo que até acho que foi o JP Martins que deixou. JP, no caso, que um jornalista que fez parte da redação de super-heróis da Editora Abril, ele era tradutor dos quadrinhos de heróis. E o engraçado é que na época que ele trabalhava, vários figurantes assim que apareciam em histórias eram chamados de JP. Mas não sei se foi por causa dele ou de outro, que o Gambit continuou sendo Gambit.
e não traduziram para Gambito. E já falo sobre isso. Porque o próprio JP escreveu um artigo quando ele tinha uma coluna chamada Fala J na Wizard Brasil. E no caso aqui da número 2, só, que saiu em 1996, ele falou justamente sobre nomes. Só que ele criticava assim a respeito da imposição de dos termos em inglês sobre a língua portuguesa. Por isso que ele diz aqui na reportagem, por exemplo, que embora gambito, que é tradução para gambit, seja uma jogada de xadrez, também é como se chamam pessoas com pernas finas. Imagina que esquisito, gambito. Aí ele falou aqui, né? Por exemplo, aquele herói que substituiu o Capitão América, que apareceu na série Falcão e o Soldado Invernal, o John Walker, depois se tornou o Agente Americano. É um nome genérico, mas menos pior, como ele falou, do que traduzir para EU Agente, de Estados Unidos Agente. O agente dos Estados Unidos, porque no original é até estiloso, que ele utiliza a sigla e emenda US Agent. Daredevil ao pé da letra, demônio ousado. Tá? Ou pessoa audaciosa, pessoa destemida. Numa editora brasileira, eu acho que foi na Block, ele era chamado de... ou numa outra, que falei agora, ele era chamado de desafiador destemido, por causa do D duplo. Mas na editora Abril virou Demolidor. Né? Yellow Jacket, que seria Vespa americana ou Vespa amarela. Jacket não é jaqueta, embora muita gente fale jaqueta amarela. Mas ficou. Que é aquele outro personagem, o segundo codinome do Homem-Formiga do original, né? O Hank Pym, depois casou com a Vespa, que era Janet. Rogue, no caso, muita gente, até aqueles que jogam no videogame, Rogue, ou viram os filmes, né? Legendados, dos X-Men. Rogue é o codinome, apelido da vampira. Que no caso, Rogue, sabe? Ou o pessoal que ele de Star Wars, sabe? O Rogue One, que virou filme. Pois é. Rogue quer dizer animal desgarrado, perdido, pessoa que não merece confiança, velhaco. E ela era uma velhaca quando tinha sido integrante da Irmandade de Mutantes e enfrentou os Vingadores antes de enfrentar os X-Men e se unir a eles. Aí virou vampira por causa da capacidade dela absorver as capacidades e poderes dos outros. Pois é, esses são exemplos. Aí eu sei que o JP ele criticou aqui sobre personagens tipo Bishop, que apareceu também naquele desenho dos X-Men, mas lá foi traduzido como Bispo, embora seja o codinome dele e seja o seu sobrenome, que é Lucas Bishop. Mas traduziram como Bispo. Mas nos quadrinhos deixaram Bishop. Assim como aquele grupo. Um grupo que apareceu. Os Upstarts. Upstarts. Em paralelo com o pessoal que... acho que alguns deles tinham alguém que eram dos Ex-Eternos. Mas isso é uma outra história. Francisco Amaral. Boa noite. Como se fosse ao pé da letra o nome original do Homem-Aranha, Spider-Man. Se fosse lido como é escrito, seria Spider-Man. Mas é ridículo. Boa noite. Um exemplo que eu não achei a revista, mas numa edição da Amor dos Super-Heróis, teve uma revista dos X-Men, que acho que foi pela JEP, que traduziram aquele vilão
muita gente conhece, que apareceu até no Deadpool 2 e lá deixaram o nome como ele ficou conhecido no Brasil. O fanático. Lá fora é Juggernaut. Só que aqui, por causa da fonética, essa editora traduziu como Jaganata. Quem joga os games, ou quem viu, é, é, quem viu o X-Men Evolution, ou aquele desenho mesmo dos X-Men lá, noventista, viu que chamava ele de Juggernaut. Fanático mesmo, só acho que foi no X-Men 3, né? Confronto final, Deadpool 2, os quadrinhos. E a primeira vez que eu vi ele não foi numa história do X-Men. Foi num gibi do Homem-Aranha, lá passando o número 30, que ele tinha que sequestrar, mandado pelo Black Tom, a Madame Teia, uma vidente lá, que às vezes xaropeava a vida do Aranha. E foi a primeira vez que eu tive contato com as artes do Romita Jr. E depois era Juggernaut, isso, aquilo. Mas, falando em. Vi em desenho também, né, Francisco? Aham. Uhum. Já que eu falei naquele desenho, depois a Marvel com a Fox produziram aquele desenho do Homem-Aranha que muita gente gosta, que é fiel aos quadrinhos, mas nem tanto. Porque, infelizmente, o Homem-Aranha, por causa moral, das ideias moralistas, das imposições da Fox, não podia chutar ou mandar porrada em nenhum vilão. Ai, que é violento, é desenho para sábados de manhã. É agressão física. Mas apanhar ele podia. Que nem aquela musiquinha infame. Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Naquele lá também teve vários deslizes na dublagem. Da Alamo já fechou também, que nem a Herbert. Por exemplo, não. Não chamaram ele de Spiderman. Não chamaram o JJ de JJ, não deixaram. JJ, Mary Jane, deixaram. A melhor Mary Jane das animações. Embora era esquisito ela usar duas blusas até em dias quentes. Lá tinha muitos deslizes, tipo o Justiceiro. Ele foi chamado de é, Luca Rocas Arte de Cera. Luca Rocas. É. Boa noite. O Justiceiro foi chamado de Vingador, que nem na primeira aparição dele numa revista da Ebal. E de Carrasco. Falharam na pesquisa. Bom, Gata Negra virou Gata Negra. Não deixaram Black Cat, ou pior, como aconteceu depois naquela versão cartoon, né, do espetacular Homem-Aranha. Alguém deve ter pego um gibi da Abril, no caso, que acho que naquela história Nunca Cruze com uma Gata Negra, botaram Mulher Gato. Tá, mas essa é inimiga do Batman. Deixa eu ver. Ah, é. Quando os X-Men apareceram. Barbaridade, aquilo lá. Por exemplo, se num gibi antigo, acho que da Jep, que era aquele penteado, chamaram o Wolverine de Midget. Ah, eu tenho aqui. Já vou mostrar daqui a pouco. Bom, vou adiantar um pouquinho. Vou pular. Que enquanto eu estava procurando a revista que mostrava sobre o nome Jaganata, deixa eu ver. Almanac Marvel da RGA, que era Rio Gráfica Editora, antigo nome da editora Globo. Ai, eu devia ter marcado aqui. Mais adiante. Eles botaram o nome do Wolverine, um nome muito esquisito, muito funhanhento. Né? O que tu achou dos Eternos? Ainda não assisti, mas pretendo assistir em breve porque já assisti o Shang-Chi e pretendo fazer um combo da Marvel. Ai, agora me perdi. Botaram um nome muito esquisito. Traduziram? Ai, agora me perdi aqui. E já volto lá sobre o desenho do Aranha.
Pô, cara, tá. Facilita pra mim, eu tô. Achei. Ninguém ri do Wolverine, senhora. Só que botaram aqui. Ninguém liga de. Ninguém ri do Midget. Que nome é esse, hein? Nome bizarro. Só que naquele desenho do Aranha, ele foi chamado de Lobão. Não! Cena de cinema. Vida louca, vida breve. Vou te fatiar por inteiro. Se gozar, se tirar onda da minha cara. Fica me tirando. Xará. Achei muito massa os dois. No caso, tá comentando sobre o Shang-Chi e os Eternos. Mas o Shang-Chi achei. Bom, não achei grande coisa. Mas eu esperava pior. Embora não fosse tão fã assim, mas quem liu os gibis dele não gostou. Já. Voltando aqui. E o Fera? Foi chamado lá de Animal. Por exemplo. Deixa eu ver. Smite. Deixaram Smite. Os inimigos da aranha, a maioria tiveram sangue. Não tiveram problema com a dublagem, questão de nomes. Deixa eu ver, mas será que teve alguém? Bom, esses são os exemplos gritantes. Não! Demolidor. Ele era chamado. Enquanto que teve uma. Muito antes, quando teve o telefilme do. O julgamento do Incrível Hulk. Quando eu vi na TV, acho que foi no cinema em casa. A dublagem, que deve ter sido da Marvel, sei lá, algo parecido, traduzindo o Demolidor como o Audacioso. Já nesse desenho do Aranha, ele foi chamado de Atrevido. Quem se atreve a se envolver nessas tramóias? Ai, ai. Que droga. Bom, tirando esses fatos. Bom, mas o. Por exemplo, deixa eu ver aqui, outra revista. Voltando um pouquinho. Aquela. Só pra você ter uma ideia, eu tinha mostrado a Mundo dos Super-Heróis número 23. Que tinha saído quando era bimestral. Teve uma época que ele chegou a ser mensal. Já essa segunda encarnação da Wizard, que saía pela editora Panini Comics, vejamos, a número 9, esse aqui saiu em 2004. Pior tinha visto isso. O desenho do Aranha, com com aquelas traduções medonhas. No caso, o Hellboy, do Mike Mignola, que virou filmes, a gente chama de Hellboy. Ninguém fala Garoto do Inferno. Né? Deixaram como tá. Aqui também tem uma reportagem interessante sobre traduções, adaptações de nomes. Lembra que eu falei Super-Homem? Superman? Pois é. Ela chamava de Super-Homem, só que o Clark Kent era Edu Kent. A Lois Lane era chamada de Miriam. Até os primeiros números lá da editora Abril, quando em seguida teve a Crise nas Infinitas Terras. Outro exemplo de adaptação, já que eu falei em Titãs, né? Jovens Titãs, que aqui era chamada de Novos Titãs, porque aquela encarnação que teve o desenho da Filmation era chamada aqui nos gibis de Turma Titã, por causa do TT, Teen Titans. E depois os New Teen Titans, na época do George Pérez, Marvel Wolfman escrevendo e George Pérez na arte, eram os New Teen Titans, que foram chamados na Abril e até mais adiante também, seguidamente, de Novos Titãs. A Starfire virou aqui Estelar. Já a irmã dela,
a Blackfire é Estrela Negra. Então ninguém fala Fogo Estelar. Outro herói da DC. Lá fora é Firestorm. No Super Amigos, quando ele apareceu, não, uma das. Acho que na última série, talvez. Era chamado de. Nas últimas. Que era o Galactic Guardians e Superpowers. Ele era chamado de Tempestade. E na editora Abril ele era chamado de Nuclear. Até também os gibis da Panini. Cyborg, a gente fala Cyborg, embora ele seja grafado e nunca não adaptaram, não traduziram o Cyborg para Cyborg em português. A gente fala Cyborg igualmente. Robin, continua sendo Robin, que depois virou o Nightwing, que é Asa Noturna. Tá certo. Só que o Mutano tem uma coisa engraçada. Muita gente não sabia, nem eu, que antes de ser dos Titãs, ele foi integrante da Patrulha do Destino. E não como no seriado mostrou lá, que é o Cyborg. O Cyborg nunca foi integrante. O Mutano foi, só que lá ele era chamado de Beast Boy. Rapaz fera. Depois trocaram para Changeling. Embora muita gente diga, estranho, né? Como é que eles vão traduzir Changeling? O trocador? Transformador? Aí deixaram Mutano e ficou assim mesmo. É um nome estiloso. Mutano. Assim como o irmão do Ciclope, lá, o Alex Summers, a gente é chamado aqui de Destrutor. Destrutor. Sei lá. Só que no desenho dos X-Men deixaram Havoc. Traduzindo seria destruição. Outro personagem. Muita gente deve ter conhecido tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos. O japonês Solaris, que tem um uniforme. É ridículo. Aquela máscara que parece um monstrengo do Ultraman, com olhos esbugalhados, aquelas lentes pareciam. É uma máscara muito feia. Bom, pelo menos não caiu naquele estereótipo de colocar nele um capacete de samurai, embora que ele nunca usa espada, e ele dispara raios, e o poder dele vem do sol. O codinome original desse é o Shiro Yoshida, é Sunfire. Fogo solar era um nome apropriado, né, para tradução. Fogo do sol, Sunfire, fogo solar, fogo do sol, Terra do Sol Nascente. Só que traduziram para Solaris. É um nome russo, um nome grego, sei lá. Solaris. Para um japonês. Até hoje é muito estranho. Colossus seria colosso. Pessoa gigante, né? Um colosso. Deixar. Nightcrawler. Como até foi dito ali na reportagem do JP, seria rastejador noturno. Mas não cabe por causa da métrica e da fonética. Nightcrawler. Deixaram noturno e casou bem. Até hoje, ele é traduzido até nos filmes como noturno. Tempestade, tá certo. Storm. Tá, muito certo. Garota Marvel é um nome bem. Codinome bem. Marvel Girl. Foi traduzido, né? Ou seria Moça Maravilha, mas ia ter confronto com Wonder Girl. Voltando lá na concorrência, Power Girl, que seria a versão mais adulta, crescida da Super Moça, Supergirl, virou aqui Poderosa. Power. Ninguém fala Power Woman, mesmo assim. É que nem aquele estigma que encheu o saco do invisível quarteto. Por muitos anos ela era chamada de Garota Invisível, Moça Invisível. Coisa que aqui não aconteceu tanto assim. Menos numa editora das antigas. Acho que foi na RG ou foi na Block. Que tinham botado Moça Invisível. Mas aqui na Abril sempre era traduzida como Mulher Invisível. Né? Do Quarteto Fantástico. Coisa do fim. Outra. Eu lembrei do desenho antigo do Quarteto, do primeiro que a Hanna-Barbera produziu. Teve várias traduções esquisitas. Que até pode tirar onda. Tipo, Surfista Prateado, que é Silver Surfer.
Um primo falava surfista de prata, acho que deve ter visto numa tradução antiga. Foi chamado aquele desenho de escoteiro prateado. Ah, só imagina ele com um chapéu, um lenço, camiseta, bermuda, sempre alerta. De onde tiraram escoteiro? Do Watcher, o carecão lá, o ato. Aqui é traduzido como vigia. Mas naquele desenho botaram sou o vigilante. Galactus tá certo, deixaram. Mas, o flame, o grito de guerra do Tocha Humana. O Flame On! Lá botaram inflamar. Mas nos gibis e nos filmes botaram em chamas. Ficou legal. Embora muita gente vá debochar, o grito coisa era tá na hora do pau, que seria porrada, assim, da briga. É motivo de piada. É, esses aí, desenho do quarteto, essas traduções foram sofríveis. Ahn, ahn, Engraçado que no desenho dos X-Men, o X-Factor foi deixado como, traduzindo como fator X. Já que eu falei que apareceu o Destrutor, que deixaram lá o codinome Havok, deixaram lá Lupina, deixaram no original mesmo como Wolfsbane, o Strong Guy, no gibi se chama de Fortão, que é o Guido, aquele gorilão, traduzido como Forte. Pelo menos não deixaram o Senhor Sinistro como Mr. Sinister. Deixa eu pensar. Voltando aqui nessa reportagem aqui, quem foi que fez? O Sidão, Sidney Guzman. Lembrando que uma vez ele falou lá no podcast Confins do Universo, do site Universo HQ, que ele fala. Ele disse: eu falo X-Men, eu não falo X-Men. Por exemplo, eu falo Professor Xavier, não Xavier. E isso me lembra que eu fiquei espantado quando eu fui ver em DVD o filme dos X-Men, o primeiro lá, legendado, e a pronúncia é mesmo Xavier, que já era um trocadilho com Salvador X. Já pensou? Oh, Salvador X veio usar sua telepatia e paralisar o mundo. E aí ele falou, né? Super-heróis no Brasil sofrem. Por causa que ele falou das traduções antigas, adaptações. Como eu falei, né? A Mulher Maravilha, por exemplo, nas primeiras histórias era chamada de Super Mulher. Isso foi. Deixa eu ver. Mulher Maravilha. Editora. Revista SOS da editora Orbis. Em 1953. Na editora Ebal foi chamada de Miss América. Por exemplo, na revista O Lobinho, 1940, é chamado, que eu tinha visto em outro lugar também, por uma capa Batman, o Homem Morcego. Redundante, né? Gotham City tinha nome de novela. Riacho Doce. Bruce Wayne era de Bruno Miller. Tá bom. A primeira dublagem do desenho do Homem-Aranha, o primeiro que foi produzido pela Marvel, no caso, a Marvel lançou com a produtora Grand fazia os desenhos animados e depois fez com um pouco melhor, os desenhos do Aranha, no caso, Sérgio Trieste, aí, boa noite. Eu me enrolei um pouco. Ao contrário dos desenhos desanimados da Marvel, que usavam os recortes diretos,
com poucos movimentos de olhos, braços e tal, deslizes. A série do Aranha, a primeira que foi animada, teve uma animação um pouco melhor, já que também teve envolvimento da produtora de Patty Freeland, que criou depois a série da Pantera Cor-de-Rosa. E na primeira dublagem, que eu achei por acaso e tinha lido a respeito, por exemplo, Peter Parker era traduzido como Pedro Prado. Lembra que eu falei do J. J. Jameson? Ele era chamado de J. J. Jaime. A tia May virou tia Maria. E sei lá mais o que. Porque eu conhecia mais, que eu soube, a segunda dublagem que passava na Globo e que foi feita na extinta Herbert Richards. Aí esse aí. E eu não sabia. Um lance curioso é que o JJ foi dublado pelo Ricardo. Não, Ricardo, desculpa. José Santa Cruz. O mesmo que dublou o Magneto nos filmes, no desenho dos X-Men, no X-Men Evolution, e também dublou o JJ nos filmes do Sam Raimi. Que coisa, né? E o Peter Parker, naquela desenho antigo, e até naquela série uh, Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, foi feito pelo finado já Carlos Marques, que também dublava o Garfield, o gato aquele das tiras. E também na série do Homem-Aranha, que passou na Globo e na Manchete. Muitos desses programas, tipo esse desenho aí do Aranha, que ele fazia parceria com o Homem de Gelo e a... Ninguém fala muito do Blade. Em que sentido? Que podiam ter... Eu sei que podiam ter traduzido como Lâmina. Já pensou? O Caçador de Vampiros, Lâmina. Deixaram Blade, até na editora Abril. Fazer o quê? E nos desenhos, nos filmes também. Ficou padronizado. Agora eu já falei. Atendido a mensagem do Francisco Amaral. Voltando aqui. Pedro Prato. Que viagem. Naquele desenho lá, que eu falei dos Aranha e seus Incríveis Amigos, teve uma personagem que foi criada, olha só, foi uma das primeiras que foram criadas na TV e depois foi integrada aos quadrinhos, que virou até integrante ela foi incorporada. Ixi, piorou. Parece que está sendo possuída. Ela foi transportada. Teve uma versão em quadrinhos e ela foi integrante dos Novos Guerreiros e mais tarde dos Vingadores. A Firestar, traduzindo aqui como Estrela de Fogo. Nos quadrinhos da... Bom, eu sei que os Novos Guerreiros saíram pela Globo, que tinha uma revista chamada Marvel Force, e deixaram Firestar. Deixaram. Só que na Abril foi traduzida como Flama. Que coisa, né? Nesse desenho, Doutor Destino. Doctor Doom. Deixaram Doutor Doom. Não Doutor Destino. Depois da redublagem lá, que teve até o final do Jonas Mello, ele falou que era o Victor Von Destino. E só pra falar, voltando um pouco na série dos desenhos. É, por exemplo, vamos pegar Scooby-Doo. Amarelo, que é amigo do cachorro. Muita gente... Trieste oficial disse: eu tenho um número da Marvel Force. Interessante. Eu já vi alguns em sebos. E aí, emagrece com fome. Aquele medroso. Todo mundo chama ele de salsicha. Desde que passava, né? Sei lá. O Trieste falando que foi na Marvel Force onde ele conheceu o Mark, o Cavaleiro da Lua.
que vai ter o seriado dele, né, em breve, no Disney Plus. Pelo trailer, o trailer tá legal. Aí voltando, o Salsicha, lá fora é Shade. Não, Shag. Shag? Felpudo? Shad. Não, desculpa. Shag, que nem o cantor de reggae, né? Shag é felpudo. Shade. Shad. Seria descabelado. Mas o cabelo dele, cabelo de tigela, curto, não fazia sentido, mas às vezes ele ficava arrepiado de medo. Aí virou salsicha aqui porque ele é magrelo. Aí condizente essa adaptação. Por exemplo, na Disney, eu falei do Mickey, né? Ninguém fala Goofy, aquele cachorro lá, o Anoide. Né? É Pateta. Mas ele era chamado de Deep Dog. Dog. Né? Aham. E daí, o Pernalonga, que é Bugs Bunny, ele era chamado, foi criado como Happy Hair. Hair. É quase parecido. Não é cabelo. Não é cabelo feliz. É lebre feliz. Hair. Ele é um coelho selvagem. Ele é um lebracho. É engraçado. No caso, ele teve uma namorada chamada Daisy, mas ninguém traduziu como Margarida ou Daisy. Né? Naquele episódio que ele enfrentou lá aquele coelho gordão, o nariz grande. Pareceu o nariz do Frajola. Tá aí, Sylvester. Tava algumas traduções, acho que da Cinecastro. Ou da. Devia ser Cinecastro ou algo parecido. Chamavam ele de Sylvester. O gato preto e branco que perseguiu o Piu Piu. Tweet sempre foi trazido como Piu Piu. Já o gato era Frajola ou era Sylvester. Tipo, naquela série Mary Melody Show que a Warner fez com a The Patty Freeland, que não tinha o Pernalonga, tinha Frajola, o Patolino, que tinha a voz do Carlos Marques, né? Que é aquela voz é meio assim, né? Que desprezível. E o Ligeirinho que tinha uma voz de moça. Mas não era parecido com o original. Seguindo a risca as traduções, as dublagens dele que ele fala oba, 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 oba. E não anda, anda, arriba, arriba. Né? Tá, né? De Tasmânia. O que me deixa irritado é que tem gente que traduz como demônio. Demônio da Tasmania. Tasmania parece festa, parece parque. Venham pra Tasmania. Não Tasmânia, que é aquela terra lá, ó, da Oceania, perto da Austrália. Fica na Oceania, é claro, né? Eu não me enganei geograficamente. Deixa eu ver. Todo mundo chama o pato preto lá de patolino. Ninguém fala Daffy Duck. Ninguém no Brasil fala. Só se for alguém metidinho a americanoide fazer imposição. Deixa eu ver aqui. Eu posso estar ficando chato, né? Eu tô com o computador aqui pra ver o relógio, já que eu não tenho de pulso aqui. E não aparece no Whats o relógio pra mim. Porque senão eu posso me estender e vai que sofreu uma queda aqui, né? Que já aconteceu. De estourar quase 1h30 e não tem um final apropriado para me despedir. E eu acabei me lembrando, já que eu tô com essa camiseta aqui, né? Star Wars sempre foi traduzido como Guerra nas Estrelas. Mas depois, né? Quando teve até aquela edição especial que saiu em 1997, eles têm que chamar de Star Wars. Virou uma grife no Brasil. Né? Tá fechando quase 1 hora. Mesmo que eu tenha entrado com 5 minutos de atraso. Deixa eu ver.
Outros personagens. Eu lembro que naquele filme do Batman, o de 1966, que, né, a tradução do estúdio Peri Filmes, parece, acho que era, chamou o Charada. Que ela chama, a gente chama de Charada mesmo, aquele inimigo do Batman. Que agora tá nesse Oba, esse filme novo do Batman, né, com o Pattinson, aquele visual bizarro, todo mascarado e mesmo de óculos. Naquele filme lá, foi interpretado pelo Frank Gorshin, só que a tradução chamava ele de enigmista. Estranho, né? Pois é. Outros exemplos eu posso ter deixado passar. Por exemplo, só por causa do anúncio que foi feito no Disney Plus também, série da Mulher Hulk. Tem gente falando, vários sites. Ai, a série da She-Hulk, não sei o que. Ai, conheça a She-Hulk. Ai, She quer dizer ela. Hulk. Hulk. Engraçado que me fez lembrar aquele filme que o Ang Lee fez, do Hulk lá em 2003. Chamavam ele na dublagem de Enfurecido. Lembram? Na dublagem. She-Hulk, imagina. A mulher, ela enfurecida. Ela tá nervosa. Ela vai rasgar a roupa. Ela fica verde, imensa, e vai te cobrir de porrada. E não se mete com ela, que é também advogada. Miss Marvel. Já pensaram? Olhem, cuidado. Senhorita Marvel. Senhorita Maravilha. Já pensaram? Ai, 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 ai. Já que eu tinha falado em traduções de dublagens sofríveis, naquela série do Demolidor, que foi a primeira que a Marvel fez através do Netflix, tinha episódios que, quando apareceu o Frank Castle, me causava uma aflição. Eles falavam Punisher. E às vezes falava só uma vez, acho que da boca da Karen Page, dublado, eu ouvi ela dizer o justiceiro foi por ali. Fizeram a pesquisa, finalmente. Coisa que. Mas pior que às vezes não falavam Demolidor, falavam Daredevil. Tentáculo, tudo bem. Uma tradução, uma adaptação. Droguizer entrou, boa noite. Mas daqui a pouco vamos encerrar. 1 hora já. Tá ficando de bom tamanho, mais ou menos. The Hand, que é o clã, né, de assassinos ninjas, aquela seita, seria a mão. Mas, quando era lançado aqui, desde que DBM Carvalho, boa noite, mas quando era publicado, desde que veio pela Editora Abril, ou antes, sei lá, traduziam como tentáculo. Mas traduziram na série como a mão. Tem gente que falou que corrigiram essas falhas, que eles redublaram tais diálogos para encaixar no que a adaptação brasileira fez. Não sei ainda, por causa que eu só tinha assistido quando saiu na época, né? Isso que eu não terminei de ver todas essas séries do Netflix que a Marvel fez. Até porque o que matava um pouco, deixa meio, é essa metragem imposta desses seriados de serviços de streaming. Tudo bem, que não é de hoje, que tem muito seriado que tem quase 1 hora de metragem. Mas podia ser um pouco menos, né? Deixa eu ver outros exemplos. Eu fico meio assim quando tem filmes da Disney e eles adaptam ou traduzem os nomes, tipo fizeram com Os Incríveis. Tipo, Bob Parr, que é o Senhor Incrível, virou Beto Pera. Violet, que é a filha mais velha, virou Violeta, traduziram.
Tem certos, sabe, né? É por causa que diz que tem que adaptar. Tem muita gente que acho que vou acabar me desvirtuando e falando que eu posso até falar talvez numa outra live sobre coisas na dublagem que desagradam e tal, ou traduções errôneas, porque aí vamos entrar naquela discussão de que eu prefiro dublado, eu prefiro legendado e tal. Isso não vem ao caso, né? Mas tem coisas assim, umas traduções que ficam engraçadas, umas ficam, outras ficam forçadas demais, tipo, eu fiquei tapado de nojo quando teve aquele herói velhão lá, o Reflux, falando com a mulher elástica. Engraçado, tá aí um codinome que Elastimoça. Fica estranho, né? Pra Elastigirl. Tá, deixaram mulher elástica como deixaram mulher invisível. Tá, passado. Mas quando esse Reflux, que foi traduzido como esguicho, foi dublado pelo Raul Gil, eu ainda vou falar, vou bater nessa tecla e vou falar dizendo com diálogos do próprio apresentador. Eu tiro o meu chapéu pra você com prazer e com licença, me permite, eu vou pegar o meu banquinho e sair de fininho. Quando eu fui ver as legendas, ele não fala isso. Ele fala que o meu nome é, caso o codinome, meu nome é Fluxo, é por causa do meu poder, se é que me entende. Espero não ter parecido ofensivo. Mas tem piadas que ficam abrasileiradas, ficam uma droga. Falando nos nomes. Hum, acho que eu deveria falar de boa parte. Mas tem vários heróis, por exemplo, tipo aqueles da época da Image, que tiveram seus nomes ou adaptados ou codinomes, adaptados ou traduzidos. Ou, melhor, não foram traduzidos. Quer um exemplo? Wild, como eu mostrei aqui, né, dessa Wizard, esses integrantes aqui da Cyberforce. Ó, essa é a Cyblade. Seria lâmina. Lâmina cibernética. Tá. O índio aqui, cara de Wolverine, né? Rip Claw. Garra que rasga. Seria a tradução. E outros, tipo. A Velocity, Velocity traduzido como velocidade. Já o grandalhão Impact virou impacto. Tá certo, tá certo. O Heatwave seria onda de calor, como eu vi na extinta Wizard. Desculpa, na Herói. Adaptaram, que tinham sido publicados também pela editora Globo, como termal. Ok. Mas o Wildcats, por exemplo. Espartano, tá certo. Zealot, tá, devota. Não sei se é sensato. Mou, tem gente que falaria que é massa, mas não é mess. Aí virou marreta. Tá bom. Voodoo, tá certo. Void, vácuo. Não, lá. Aí botaram, seria mais ou menos isso. Mas traduziram como lacuna. Ok. Querubins, demonitas, tá, traduzidos. Mas tem outros, como esses da Cyberforce, a maior parte não foram traduzidos. Deixa eu ver. Os Gen 13, alguns codinomes não foram traduzidos porque, por exemplo, Fairchild, que é a moça lá, a moça forte, né? É por causa do sobrenome dela, Caitlin Fairchild. Free Fall, tá, queda livre. Ok. Sarah, a Rainmaker, que seria fazedora de chuva, já que ela é indígena, uma versão juvenil da Tempestade. Por causa o nome dela é Sarah Rainmaker. Sarah que faz chover. Traduzido como granizo. E o grunge. Hum, o aquele tipo que é tipo tocha humana, que é o burnout, acho que é burnout, virou aqui queimada. Ok, passa. Já Spawn,
Teve filme, teve desenho. Spawn é Spawn, tipo, é tipo uma cria, um embrião, uma semente. Mas deixaram Spawn. Tem gente que falava Spam ou Spalm. A pronúncia é Spawn. Já que eu falei do Wolverine, eu quase me esqueci. Todo mundo fala Wolverine, mesmo naquela tradução aqui. Ficou Midget. Lá fora é Wolverine. Traduzido seria um nome bem Carcaju, que é aquele furão grande, feroz. É tipo o diabo da Tasmânia, só que do Canadá. Diz que é um animal muito agressivo. Falei X-Men, falei. Vingadores, Thor é o Thor. Falei até do Jaqueta Amarela. Homem-Formiga, que é Ant-Man, tá certo. Visão, é o Vision. Sabe? Mercúrio e Feiticeiro Escarlate. Mercúrio lá. E deixaram na tradução lá do desenho do X-Men. Daquele lá. E a Feiticeira Escarlate traduziram o pé da letra naquele desenho como Bruxa Escarlate. Outros deslizes que eu acabei lembrando. Botaram o Mercúrio só por causa da mitologia, né? Deixa eu ver. Eu tinha falado do personagem. É outro filme que é versão de quadrinhos, Time Cop. Aquele que teve com Van Damme e teve uma continuação que não foi com ele. Aqui, mas é chamado aqui na dublagem de O Guardião do Tempo. E também é subtítulo, né? Time Cop. O Tira do Tempo. Policial do Tempo. Desses exemplos de filmes que deixam o nome original e colocam um subtítulo pra puxar, né? A marca tipo Robocop, o Policial do Futuro. Né? O Máscara. Aqui a gente chama Watchmen. Ele escreveu meio aqui, mas eu entendi. Isso, Watchmen seria os vigilantes. Homens relógio, né? Watch é relógio de pulso. Por isso que aquele grupo anterior deles eram os Minutemen. Bem lembrado. Por isso que tem até a famosa frase: quem vigia os vigilantes, que é até pichada, né? Eu estava falando Máscara. Chama aqui de O Máscara por causa do personagem que usa aquela máscara, Stanley Ipkiss e tal. Só que no caso, nos quadrinhos originais, seria a máscara, The Mask, por causa que é o objeto que transforma a pessoa que usa. Que ela acaba extravasando e ganhando poderes, por assim dizer, até de imortais. Porque indestrutível no caso, porque é difícil de a pessoa que usa máscara é difícil de matar. Muito. Já se tirar, já era. Ao contrário do filme e dos desenhos, o Stanley não foi o único que usou a máscara. Mas é outra história. Vejamos. Deixa eu ver aqui. Kick-Ass. Outro exemplo de filme. Traduzido seria porrada. Será? Chuta rabo. Mas deixaram o Kick-Ass pra nós aqui. The Boys. Que seriam os garotos, né? Da seriado. Os quadrinhos, né? Do Garfienes, que virou aquela série que eu ainda não terminei de ver. E vai ter a terceira temporada e mais uma série de animação. Antologia de histórias curtas. Tipo várias que eles andaram fazendo, né?
Juiz Dredd, no caso o Dredd lá, que é o sobrenome do Joseph Dredd, que é o protagonista. Dredd é uma alteração de Dread, que seria D-R-E-A-D, que quer dizer pavor. Olha o Francisco aqui dizendo: Arqueiro Verde, chamam de Vigilante Noturno. Tá falando do seriado, né? Do Arrow. Pois é. E... Vejamos... Watchmen... Estou vendo aqui meus DVDs. Shazam, Shazam. Que é uma sigla, na verdade. Vejamos... Bom, acho que eu vou encerrando por aqui. Agradecendo a quem chegou aqui, assistiu, participou com os comentários. E quem, infelizmente, por razões de compromissos, não pôde vir aqui para assistir pelo Instagram, né? Vai ficar aqui no ar pelo IGTV e também postarei lá no meu canal WineDF Studio. Quando forem lá, visitem, comentem, compartilhem. E para quem já não é inscrita, pode ir lá se inscrever. E aí eu vou encerrando por aqui. Não ensaiam uma despedida. Independente de quem talvez tenha ido pular o carnaval, mesmo com essa pandemia, que não acabou, embora muita gente tenha aproveitado para passear em vários lugares, depois de tomar as 3 doses ou 2 da vacina. Cuidem-se, não façam guerra, não sejam provocadores de tragédias, nem se envolvam em tretas físicas ou virtuais. Agradeço de novo pela visita, pela participação e encerro por aqui. Até mais.